Vamos ver. Tá. Então, como eu falei para vocês, eles fazem a proposta de ver a realidade e a subjetividade também por linhas, que é um esforço que eu entendo, assim, é uma proposta para eles tentarem sustentar, né, a partir do desenvolvimento, né, das ideias, sei lá, teóricos, sei lá se a gente pode falar assim, para eles tentarem sustentar a imanência e a exterioridade, que eu falei para vocês lá na primeira aula, que os pressupostos mesmo da proposta de Deleuze e Guattari, da esquizoanálise. Então, a imanência, eu acho que tem a ver, né, com como eles conseguem manter a complexidade, quando eles conseguem falar, é complexo mesmo, não é? Porque, vamos lembrar, não é por oposição. Luciana está aí? Da dialética, não está, não? Luciana está aí? Ei, Raíssa. Fernanda, desculpa, Fernanda. Ai, gente. A professora agora entrou em ritmo final de semestre na graduação, ela está piradinha. Então, Fernanda, não é oposição, como para a dialética, não é contradição, mas é justa posição. E a exterioridade, que tem a ver como que eles explicam, né, a processualidade da realidade, a transformação da realidade, a apreensão da realidade como processo. Por quê? Se não é por contradição, igual na dialética, Fernanda, como é que vai ser? Vai ser pela exterioridade. A processualidade vai ser explicada por aí. Né? Então, quando eles vão fazer essa visão da realidade por linhas, eles vão mostrar o que é que recorta essa realidade, o que estanca a potência da vida, né? A intensidade da vida, e o que, em contrapartida, que faz com que essa intensidade se exerça, que é pelo agenciamento. Eu trouxe de novo para vocês a explicação do agenciamento. E eu acho também que essa proposta é uma segunda proposta. A primeira proposta deles foi no Antiédipo, que foi a proposta das máquinas desejantes. Então, nessa segunda proposta também, eles continuam tentando escapar, né, da forma do pensamento dominante, que ainda existia quando eles escreveram Mil Platôs, que ainda era o estruturalismo. Né? E aí, se eles não querem mais máquinas, eles vão propor as linhas e os agenciamentos, que é para manter esse óculos de um funcionamento de uma realidade que vai se dar por conexões e por produção. Ok? Isso é muito importante para eles. Tem captura, tem estancamento, tem reprodução e tem produção. A realidade se produz o tempo inteiro. E aí, para isso, o que eles vão fazer? Eles vão enfocar o molecular, que eu também trouxe hoje para vocês a diferença de molar e molecular. Tá? Então, por essa produção de pequenos dispositivos, né, que não tem a ver, gente, com o tamanho, mas tem a ver com o tipo de funcionamento, sabe? O micro, ele tem muito mais a ver com o intensivo. Eu trouxe para vocês aqui, né, com o que eles chamam de quanta, em alguns textos, com os fluxos, né? Então, eles fazem a proposta, dentro dessa leitura, da micropolítica. E essa ideia de que a micropolítica ela é inventiva, né? Ela é a micropolítica que muda a macropolítica, embora elas sejam coexistentes.
o tempo todo, na realidade, as duas estão presentes, né? E nessa micropolítica também tem microfascismos que não para de aumentar, ok? Inclusive, eu pus para vocês uma entrevista da Sueli Ronick de micropolítica, não sei se vocês viram, né? E o texto sobre microfascismo da Sueli. Eu acho que eu pus essas duas coisas no Canvas, gente, que eu já não estou assim muito boa de memória. Espera lá, deixa eu ver o que eu pus aqui. Vocês viram o módulo ou vocês nem chegaram a ver? Espera aí. Sim, Roberta, tá tudo lá. Eu pus isso tudo Foi lá? sim. Uhum. Ah, então tá bom. Só que entrei no curso errado aqui, mas tá bom. Então, deixa eu continuar. Então, vamos lá. As linhas, eu acho que a gente discutiu isso no texto, imagino que vocês devam ter, isso deve estar mais claro para vocês terem feito o estudo dirigido 3, né? São 3 tipos de linha. As de segmentaridade dura, né? Por que segmentaridade? São exatamente essas linhas que formam segmentos. São essas linhas que estancam o desejo maquínico da realidade de produzir e de sustentar a diferença, né? Essas linhas, elas são molares, as de segmentaridade dura, mas nesses estancamentos, a gente também tem algumas das linhas de segmentariedade que elas são moleculares, que são as linhas flexíveis. São as linhas que têm uma face virada para o segmento, para o território, para o extrato, e outra face virada para o intensivo, para o fora, né? Que é o que, isso é muito importante no raciocínio deles, gente, é o fora, é algo que não está dentro de um território, dentro de um extrato, que vai propiciar sempre que aquele extrato se desloque, que aquele território se desloque. Mas, para isso, a gente tem que ter uma processualidade de desterritorialização para depois ter uma reterritorialização. Então, essas linhas de segmentariedade, elas são muito importantes para esse processo, né? E, por último, né, as linhas de fuga, que também são moleculares. Então, posso continuar? Está indo? Eu não estou vendo vocês, que eu só estou vendo o PowerPoint. Ok? Isso aí a gente viu, vocês leram no texto, é só para a gente começar mesmo. Então, as linhas duras, né? As linhas... não, antes disso eu fiz mais uma colocação aqui, peraí. As linhas molares e as linhas moleculares, isso aí também é outra coisa que eu já comecei a falar. Elas são diferentes, mas é muito importante, isso é uma coisa que eles põem, eles têm um platô, gente, dedicado para micropolítica. E nesse platô, eles colocam muito essa coisa do molar e do molecular. E eles falam que a grande diferença do molar e do molecular não é a dimensão, grande e pequena. Você pode até ter essa diferença, mas a grande questão é a diferença qualitativa desses dois sistemas, que vai se dar pelo funcionamento. Então, olha só, as linhas molares, elas param, elas conjugam, elas acumulam, elas sobrecodificam, elas segmentam, né? E as linhas moleculares, ela flui, né? É o que escapa para criar e conectar. As linhas flexíveis, que são também moleculares, elas estão no limite entre esses dois funcionamentos, ok? Então, e para eles, todos nós, gente, somos atravessados o
tempo todo por linhas molares e linhas moleculares. Então, todos nós, a nossa subjetividade, a nossa realidade, ela vai ter, né, endurecimentos, ela vai ter territórios, né, que nos fazem sentir em casa, que nos trazem o conhecido, que nos dão uma identidade, e, né, isso vai estar sempre imerso numa dimensão potente da vida, numa dimensão intensiva, numa dimensão molecular. E a gente é atravessado o tempo todo por essas linhas, ok? Então, vamos lá. Gente, se vocês tiverem dúvida, vocês me perguntam, vocês ligam o microfone e perguntam, porque eu estou seguindo aqui o PowerPoint, então eu não estou vendo a cara de vocês por enquanto. Oi. Que você falou aí agora, as linhas moleculares, e aí depois você fez uma distinção em linhas flexíveis. Quem que está me chamando aqui, que eu não estou vendo? Tasso. Oi, Tasso. É que você falou de linhas moleculares, e aí depois você fez assim, falou de linhas flexíveis. Eu sempre achei que é a mesma coisa, mas elas são diferentes? Não é, Tasso. Olha só. As molares, a gente tem a segmentariedade dura, e as moleculares, a gente tem a segmentaridade flexível e de fuga. Eu vou explicar, eu sei que você tem essa dúvida, eu expliquei uma por uma, e aí eu vou amarrar com essa questão sua, tá bom? Espera aí que eu vou te explicar agorinha. Então, as linhas de segmentaridade dura, a gente já viu e a gente já sabe. São as linhas que produzem segmentos, né? Só que eu já falei para vocês que eles não são obedientes nem a eles mesmos. Então, eles usam vários termos para falar, né, da mesma coisa, ou quase da mesma coisa, porque eles não repetem exatamente nada, né? Então, lembrando, segmento, extrato, território, plano de organização, né? Eu não sei, eu acho que nesse platô ele quase não fala, mas um outro nome para falar disso é espaço estriado. Não sei se vocês já ouviram essa nomenclatura. Então, esses segmentos, essas linhas duras, elas vão ordenar a realidade, né? A gente não pode viver no caos. A gente tem que ter algum cosmos, a gente tem que ter alguma organização. E a organização, ela faz parte da realidade e ela é produzida também na realidade pelas linhas duras. Então, como é que elas funcionam? Elas são binárias. Isso a gente viu quando a gente estava discutindo o texto. A gente até leu algumas frases que trouxeram isso, né? Essa lógica binária, ela vai separar ou uma coisa ou outra, e vai classificar, né? É assim que vai se compondo o plano de organização da realidade, né? Essas linhas duras, gente, elas não vão considerar as variações, ela não vai considerar a heterogeneidade. Por quê? Porque elas são linhas de ordem e linhas de estabilidade, ok? E para elas conseguirem fazer isso, o que eles fazem? Elas codificam, elas associam um território a um código, ok? Só que fora daquele território, o código não vai funcionar. Olha a complexidade. É como se a linha de segmentaridade dura, ela fizesse um reducionismo na heterogeneidade da realidade. Okay? Ela estancasse a vida em determinadas formas, em determinados padrões. E para fazer isso, ela fixa num território com um código. Olha só, ou eu sou homem ou eu sou mulher. Então, Roberta, no meu território, Roberta, tem um código associado a mulher. Tem um código associado a professora, tem um código associado, vocês percebem? A alteração de fixação, de estacamento da vida, porque nas minhas linhas moleculares eu sou uma pura multiplicidade, mas no meu plano de organização eu tenho algumas
associações. Quem ia perguntar? O Diego, Diego. nesse sentido, Roberta, pode entender tipo a questão do processo de subjetivação, como Foucault descreve, partindo assim, de que, pensando no discurso, por exemplo, ele diz que, ou a verdade, que a verdade ela é dita e a pessoa subjetiva a partir da verdade que chega a ela. Sim. Se a gente fizer um diálogo com Foucault, Diego, a gente pode falar que os territórios são compostos pelas práticas discursivas da ciência, por exemplo, que vai subjetivar esse indivíduo em determinado saber. Agora, o que a gente tem que sacar, porque o conteúdo pode variar, mas é o tipo de funcionamento, você percebe? Assim, para Deleuze, falando sobre Foucault, ele falaria, olha, o Foucault falou da segmentariedade dura da ciência. Ok? Quando as disciplinas investem sobre o homem, sobre a subjetividade, sobre o que é normal, o que é patológico. Mas está vendo a lógica binária? Ou é normal ou é patológico. No molecular, Vocês entendem? Então, podemos? Foi, Diego? Sim, obrigado. Então, aí, na nossa vida, né, na sua vida social, o homem, tem uma vírgula aqui, ele é segmentarizado em todas as superfícies pelos quais desliza. Né? Todas as nossas interações, elas têm um lado de segmentaridade dura, vocês concordam? Né? A gente tem um lado, um funcionamento molar. Né? O que esses segmentos fazem, então? Eles estancam os fluxos da vida, operando cortes e recortes e estabelecendo a nossa forma de nos colocar no mundo. A nossa forma dominante de nos colocar no mundo. Né? Todo segmento, gente, ele vai estabelecer método de hierarquização e de organização, né? Quem é melhor, quem é pior, né? O que o Diego trouxe. Quem sabe mais da subjetividade? Os especialistas, né? Enfim, não é? Pela lógica Foucaultiana, a ciência sabe mais de nós do que nós mesmos, por exemplo, não é? Isso é um método de hierarquização. Eu sou a professora, eu sei mais que vocês, percebe? Mas eu não sei. Olha para vocês verem como o segmento totaliza. Porque, de repente, eu posso até saber mais que vocês, sei lá, sobre Deleuze e Guattari. Mas eu não sei mais que vocês sobre tudo. Mas está implícito dentro desse território como se eu soubesse mais que vocês de tudo da vida. Vocês concordam? Olha aí a hierarquização, a organização. Tem um telefone que tocou aí. Tem que tirar o microfone. Alguém está de microfone. A Andriele, eu já mandei mensagem para ela aqui, professor. Andriele! A Andriele sempre esquece o telefone dela. Andriele, tira seu microfone. Ô, professor Roberto. Oi. Rafael aqui, eu tô com probleminha na câmera, mas eu vou fazer a pergunta aqui no áudio. Pode, Rafael. Hoje eu terminando de ler o texto e fazendo o estudo dirigido, né? Eu fiquei pensando... Arrasou, né, Rafael, no estudo dirigido? Arrasou. Uai, espero que sim. Fechar com chave de ouro, né? Eu fiquei pensando um pouco nessa questão das linhas, porque elas quase que são constituintes de nós e nos atravessam o tempo todo. Né? Sim. Levando para uma perspectiva clínica, a proposta seria o desvelamento dessas linhas, por exemplo, rígidas e duras, à medida que se faz a denúncia e ao mesmo tempo, a gente pode configurar um algo diferente a partir disso? Não. Não? A perspectiva é: você vai estar num setting clínico com linhas duras. Horário, sua formação, seus estudos, sua supervisão, sua análise. Eu estou falando assim, determinadas plano de organização para aquilo acontecer. O que se espera é que o encontro terapêutico ele force a processualidade da vida. Se for
por uma palavra, por uma interpretação, por um encontro, por forças, a ideia é essa. Que você possibilite no encontro terapêutico agenciamentos, deslocamentos subjetivos, independente do que for. Você não fica desvelando. Pode até ser que desvelar uma linha dura, Tá lá embaixo. possa ajudar, sei lá, enfim, ok? Mas a proposta é que o plano clínico ele consiga sustentar o intensivo. A proposta é essa, ok? Foi, Rafael? Foi sim, eu respondi aí no chat, inclusive. Obrigado. Não sei, eu não tô lendo o chat. Olha, senão eu fico doida, eu já não regulo muito bem. Se eu ainda tiver que ler o chat, ver o PowerPoint, né? Mas foi sim, perfeito. Foi, é melhor vocês ligarem e o PowerPoint... Ah, Camila, esqueci de você com o PowerPoint, posso? Me manda aí no Zap que depois eu te mando. Tá bom? Tá, obrigada. Então, vamos lá. Ó, Roberto. quem for falar comigo, me perguntar, liga o microfone, por favor, porque eu estou vendo aqui o PowerPoint. Oi, quem quer perguntar? É o Antônio. Oi, Antônio. Parece que a linha de fuga, ela tem um nome também de voo, né? Tem alguns autores que dá essa denominação ou é engano meu? Linha de voo? Voo. A de fuga também tem essa denominação. Eu não consigo lembrar do uso desse termo, na verdade, assim. Mas pode ser, porque pode ser dependendo da tradução, mas eu não estou lembrando um autor que usa isso. Você lembra onde você leu isso? Eu li tanta coisa, não recordo. Então, pode ser. Mas vamos lá, nós temos que entender mais do que os nomes, porque nossos autores, eles estão nem aí para os nomes. A gente tem que entender o funcionamento. Então, qual que é a função da linha de segmentaridade dura? É traduzir os quanta. Eles tiram no platô de micropolítica da física quântica. Quanta tem a ver com aquela energia de intensidade, ok? Vocês vão ver essa nomenclatura também. Então, a sua função é traduzir os quanta dos fluxos em segmentos de linha. Olha para vocês verem, traduzir a intensidade em um território. Não é? E aí, temporariamente, isso é muito importante, gente. Os fluxos, eles viram estratos, territórios, para, em alguma circunstância, se libertarem e virarem quanta de novo. Ok? Então, gente, se eu conseguisse desenhar, eu gosto tanto de desenhar, esse sistema remoto, ele me deixa tão triste. Deixa eu ver. Se eu puser aqui... Roberto, quanta é energia? Quanta energia, eles tiram da física quântica, menor intensidade, não sei o quê. Eu sou péssima com física, gente, eu tenho que dizer isso para vocês. Então, eu consigo explicar pouco, porque eu sempre pegava recuperação em física. Eu não consigo desenhar aqui. Não sei como é que eu desenhei. Tem um desenhar. Vamos tentar, vamos ver se a professora consegue desenhar ao vivo aqui. Vamos passar para o novo slide. Olha aqui, vamos ver se eu consigo desenhar. Olha aqui. É como se a gente tivesse no molecular, olha aqui, vamos ver. Gente, ainda estou sem mouse, olha aqui. A gente tivesse, antes de qualquer, eles chamam isso também de pré, a gente tivesse um monte de quantas, olha aqui, de fluxos de energia, olha, estão vendo? Aí o que acontece? Esse fluxo tem um funcionamento em que ele funda um território. Olha aqui. Vocês estão vendo? Vocês estão enxergando? Não? Sim. Sim. Tá dando para ver. Sim. Então, olha aqui. Para ele fundar um território, ele vai ter que escrever pior, ó.
funcionar por ou, escrever é quase impossível, gente. Ou. E ele associa códigos aqui, ó. Esse aqui é o domínio da representação, ó. Ele traduz a intensidade. Gente, eu não consigo escrever, ó, código. Isso é o que quer dizer código, tá? Vamos botar um ponto ali. Vocês entendem? Ou, ó. Ou. Aqui. Ô, gente, que coisa mais difícil esse sistema remoto. Vocês não sabem como eu amo um quadro negro. Aqui, ó. E. Porque no molecular, a gente tem pura heterogeneidade, ó. Aqui dentro, ó, a gente tenta homogeneizar, igualar aqui no azul. No vermelho é processo primário do Freud, ok? Depois a gente volta. Tá indo na visualização desastrosa da professora? Foi? Foi sim. Algum Jesus Cristo tem que me responder. Sim. Vamos lá. Aí, a gente tem as linhas de segmentaridade flexível. É como se aqui dentro, ó, aqui, peraí, em algum momento muda de ritmo. Vamos pôr amarelo. Olha aqui. Essa parte aqui, ó, uma parte desse território, porque vamos lembrar, gente, ele é feito de quanta. Só que os quantas funcionam lentificando e se associando de determinada maneira. Mas ele é feito de quanta, ok? Então, essas linhas de segmentariedade flexível, elas são amarelas. Olha cá, elas se localizam, elas se localizam entre, olha aqui, na interface dos segmentos e do intensivo, das forças que deslocam a realidade e as subjetividades, possuindo maior fluidez e apresentando um funcionamento conectivo. Então, olha aqui, Tasso. A linha flexível, ela é molecular. É como se, de repente, gente, naquele território, umas partes começassem a destoar, a mudar de ritmo, porque ele é feito de quanta. Quanta é indômito, é rebelde, é intensidade, gente, é energia. Você não esgota a energia. Então, as linhas de segmentaridade flexível, elas estão, de um lado, viradas para o território, porque elas partem de um segmento. Presta atenção. E de outro lado delas, elas estão conectadas com as vermelhinhas. Elas estão conectadas com o intensivo. Olha aqui. Olha aqui. Tá vendo? Ó, de um lado tem vermelho. Ó. De outro lado tem azul. Território. Tarso, adiantou ou piorou? Não, adiantou sim. Adiantou. Agora eu entendi. Ficou claro. Ó. Essa linha molecular mais maleável, eu trouxe uma citação deles, no Platô Micropolítica, que eles trabalham de uma forma mais ampla o texto Políticas do que o Deleuze falou para Claire Parnet. Essa linha molecular mais maleável, não menos inquietante, muito mais inquietante, não é simplesmente interior ou pessoal. Quando ele fala isso, ele está remetendo ao segmento ou ao intensivo, doutores? Anda? Quer responder no chat? Agora eu ligo ao chat. Ele está falando de segmento, a linha, ela é na interface. De segmento ou de intensivo? Anda, responde. Está com medo da professora? Olha os territórios de opressão. Olha, anda, oprimidos, território ou intensivo. Quando ele fala, olha, presta atenção, ela não é simplesmente interior ou pessoal. Quem funda interiores?
A linha de segmentariedade dura, gente. Quem funda aberturas, né? A linha de fuga. Olha para você ver. Mas ela não, olha como que ela é no limite, Tarso. Ela também põe todas as coisas em jogo, mas em uma outra escala e sob outras formas, com segmentações de outra natureza, rizomáticas, ao invés de arborescentes. Uma micropolítica. Professora, Oi, quem mas são perguntou? 3 linhas, não são? Eu vou chegar lá. Eu estou na segunda. Não, porque eu achei que a terceira que era a linha de fuga, eu entendi errado, então. Não, você entendeu certo. A terceira é a linha de fuga. Qual que você está entendendo? Ah, quê? então beleza. Não, tá certo. Essa daí é que vai possibilitar que linhas de fuga se formem no território. Isso. Por isso, quê? entendi isso. Olha aqui, ela tá virada, ela é o limite, gente. Olha o amarelinho. Ela é um pedaço do território que muda de ritmo, que destoa, que começa com alguma, que desestabiliza aquilo, que vai querer ficar tudo organizadinho, tudo reprodutivo. Ok? Tá indo? Roberta, Oi. Pensando em algumas coisas que o texto fala, e até pelo título do texto, que é a questão política, a política ela se dá pela heterogeneidade, correto? Pela diferença. É a convivência dos diferentes, correto? Ou é a tentativa de diálogo dos diferentes? Porque você tem muita política reprodutiva. Mas é isso que eu vou te perguntar. Quando ele coloca que o Estado vai buscar essa homogeneização, é como que se eu poderia pensar, não que a questão política também não esteja na segmentaridade das linhas duras, mas pensar que aquelas linhas mais flexíveis também se encontram nessa questão política, porque tem essa heterogeneidade nela. Sim, eu vou chegar lá, é isso mesmo, Rafael. Para eles, tudo é política. E sempre tem junto, sempre. É o Diego. Diego, desculpa, Diego. Gente, quando perguntar, me fala quem é, pelo amor de Jesus Cristo também. Então, olha só, Diego. É coexistente macro e micropolítica o tempo todo. Eu fiz uma parte disso para vocês, porque vocês tiveram dúvida, eu pus na aula. Espera aí que eu vou fechar um pouco a janela que está frio. Mas eu volto. Eu vou botar, Diego, uma parte só disso. Espera aí. Gente, vocês já pensaram isso gravado? A professora levanta, volta, fica do ar. É terrível isso. Vamos lá. Então, vamos sair. Olha, as linhas flexíveis são mais fluidas. Não buscam fixar, estratificar a todo instante. Quem busca isso? As linhas duras. Elas querem estratificar, organizar. As flexíveis não, elas não querem isso. O princípio delas é a fluidez, é a oscilação. É como se algo começasse a desestabilizar. Porque, gente, nada se reproduz ad infinito sempre na vida. Vocês já notaram isso? Nada. A vida, ela não é só repetição. A gente tem instituições, estratos, momentos que querem se reproduzir, mas não é assim. Então, assim, são da natureza de uma micropolítica, sendo menos localizáveis, olha, e contendo fluxos e partículas que escapam ao controle dos sistemas molares macropolíticos, Diego. Elas avançam, na maioria das vezes, sem que haja a percepção explícita de seu movimento. Olha, as amarelinhas, gente, é uma parte que oscila, é uma parte que é desestabilizado por esse intensivo, que não para de querer, percebe? É algo que é fluido, porque em todos os territórios a gente tem essa fluidez. Isso é muito importante também, daquilo que a gente estava conversando na aula passada, né, de como que a gente faz enfrentamentos, é de descobrir nos territórios, né, que situações, que
acompanhamentos, eles fazem as linhas flexíveis oscilar. Agora, veja, elas são linhas de segmentariedade flexíveis. Então, ela vai sair de um território. Vocês percebem isso? Isso vai aparecer. É quando eu falo para vocês assim, na universidade, onde estão as linhas flexíveis da academia? Percebe? Onde que estão? Né? Porque pelo menos eu acho que as linhas flexíveis, para mim, elas estão em sala de aula. Eu não sou uma professora que acredito numa aula de reprodução. Ao contrário, eu acredito que a aula é uma das coisas que faz a vida vazar, né? Eu acredito. Mas, enfim, né? Pode ter professor que, na singularidade da forma dele de se conectar com o território e universidade, acha que as linhas flexíveis estão em outro lugar, sei lá, né? Não sei. Onde que é que acha? Eu acho que é isso. Então, nos territórios que a gente transita, onde estão essas linhas flexíveis? Né? Por exemplo, na pesquisa de vocês, o que vai fazer oscilar o território que vocês têm da pesquisa? Provavelmente o campo. Provavelmente o campo. E, claro, quem estiver fazendo pesquisa teórica, leituras outras, né? Vocês vão ver que vai ter textos também que vão falar as linhas flexíveis de vocês. Então, sempre vai ter. Então, vocês estejam atentos. Terceira linha de fuga. As linhas de fuga, gente, elas são linhas ativas. Elas são linhas da intensidade. Elas são linhas positivas. Elas são. Roberta. Oi. Roberta, pegando isso que você falou, numa pesquisa teórica, poderia ser, então, a questão da interdisciplinaridade? Pode ser. Pode ser. Agora, se você pode, Kátia, depende do que você faz passar ou não com a interdisciplinariedade. Porque você pode ter uma interdisciplinariedade para reproduzir. Muitas reuniões interdisciplinares, elas continuam não escutando. Agora, você pode ter uma interdisciplinariedade de fato para agenciar. Você percebe? Então, você tem que ver em cada situação, em cada acontecimento isso. Né? Agora, a interdisciplinariedade ela é importante por quê? Né? Porque um território só não dá conta da complexidade da realidade. Por isso que ela nasce. Olha aqui, vou voltar aqui, olha cá. A interdisciplinariedade, ela põe em diálogo vários territórios. Espera aí. Vamos supor. Território psicologia. Território assistência social, sei lá. Território medicina. Território enfermagem. Olha cá. Ela conecta. Ok? Ela põe em diálogo, porque esses territórios em diálogo pretende dar conta da complexidade da realidade. Ok? Olha o que a transdisciplinaridade faz. Peraí. Olha o que a transdisciplinaridade faz. Isso é interdisciplinariedade. A multidisciplinariedade seria sem as conexões que eu fiz. Espera aí que eu paguei sem querer. Então, olha aqui. A transdisciplinaridade, ela abre os territórios. Eu não estou conseguindo apagar só essa linha aqui, gente. Ô, gente, como que uma pessoa sofre para fazer borracha pequena? Espera aí. Olha aqui. Ela faz os territórios se abrirem. Olha cá, a transdisciplinariedade. Vocês que perguntaram na aula passada? Não lembro. Foi? Olha o que ela faz. Ela cria zonas de indeterminação. Você perde a identidade de cada território. Ó. Em zonas de desestabilização, olha aqui, eles se abrem, ó. Tá vendo? E aí começa a circular algo entre aqui, ó. Isso é a transdisciplinariedade. Entenderam? Foram vocês que me perguntaram, eu estou doida.
Algum Jesus Cristo pode responder a professora? Se vocês perguntarem... Não lembro, não. Eu não lembro sobre isso. Vocês estão lembrando, não? Eu acho que não, viu, Roberta? Na aula passada... Pode ser outra. Henrique, pode ser tanta aula de tela de computador, gente, que eu já nem sei mais o que é que eu estou falando. Mas, então, mas teve uma aula que discutiu transversalidade, né? Então, assim... Mas o trans, para eles, o trans sempre é algo que se dá no amarelo aqui, ó. Entre, tá vendo? Algo de agenciamento e algo conectivo. Então, vamos lá. Aí, a gente tem não, ainda estão. Então, as linhas de fuga, gente, elas fazem passar fluxos sobre os códigos sociais, sobre os territórios. Olha só. Os territórios, eles querem canalizar, barrar, representar, codificar. As linhas de fuga, elas são linhas de ruptura, elas são linhas de mudanças bruscas. E, presta atenção, muitas vezes imperceptíveis. A gente só sabe que teve uma linha de fuga quando a gente reterritorializa. Então, se na linha de segmentaridade dura o princípio é a representação, aqui o princípio é a experimentação. E essas linhas de fuga, elas precisam ser inventadas. Então, se a linha dura vai lançar a subjetividade numa organização, a linha de fuga vai lançar a subjetividade nos acontecimentos. Vai lançar a subjetividade, gente, em processos inéditos. Isso que é a invenção para a esquizoanálise. Olha para vocês verem. A invenção sempre ligada ao fora, à exterioridade. Então, um processo de subjetivação inventiva, ele implica uma dessubjetivação, né, da subjetivação dominante, da subjetivação tradicional. Por quê? Olha aqui. Porque você sai do seu território. Olha aqui. Você não fica lá dentro, olha cá. Você abre seu território para fora. Olha cá. Para conectar. Olha aqui um agenciamento, ó. Espera aí, gente. Aqui, ó. É como se aqui fosse o agenciamento, olha. Só que você vai ficar sempre assim? Não. Você vai reterritorializar depois. Você vai voltar, porque a linha dura vai operar, olha. É uma processualidade, ó. Depois, você vai voltar. Olha aqui, ó. Depois que passou aquilo ali, você volta um pouquinho diferente, ó. Os territórios voltam. Olha aqui. Porque eles se deslocaram, ó. Tá vendo? Aqueles lá, antigos. Ui, gente, a professora vai ficar doida. Vocês estão acompanhando ou está piorando a situação? Depois que passou por esse processo, 2 etapas, ó. Essa aqui seria uma etapa e essa aqui seria outra etapa. Ok? Entenderam ou não? Vou parar de desenhar, eu não nasci para desenhar nesse negócio. Então, olha aqui. Sim. Não, gente, é de lascar, gente. Na boa, assim, é de lascar. Então, vamos lá. Ô, Roberta, você está se reinventando, querida. Mas está sendo um processo de desterritorialização, está sendo um processo de reinvenção. Kátia, sabe o que é meu problema? Eu preciso de muito pouco para me desterritorializar. Então, eu vou assim, mas eu preferia estar em conexões outras que não fosse com uma tela de computador. Mas é o que nós temos para hoje, vamos lá. Olha cá. Isso aí. O vermelho é o plano de consistência. Olha aqui, as linhas vermelhas. Então, olha essa citação aqui, ó. Neste plano de consistência se inscrevem as esseidades, as intensidades, tá bom? Acontecimentos, transformações incorporais aprendidas por si mesmos. As essências nômades ou vagas e, contudo, rigorosas. Os contínuos de intensidade, olha lá, quanta juntando com quanta, olha lá, ou variações contínuas. Isso faz a vida variar. Em vez, isso não organiza, isso não estanca, isso agencia, isso conecta, né? Que extravasam os constantes e as variáveis. Os devires, que não possuem termo nem sujeito, mas arrasta
um e outro as zonas de vizinhança ou de indecinibilidade. Bom, sei lá o que eu escrevi, mas é indecinibilidade eu escrevi errado, mas eu quero falar indiscerníveis. Os espaços lisos que se compõem através do espaço estriado. O espaço estriado é o território. O espaço liso é um deslizar, é um conectar, é um agenciar. Isso aí é uma citação do último Platô que eles têm, que é conclusão. Ok? Chama conclusão. Nem queiram ler, porque é um Platô dificílimo, não conclui nada, piora a situação. Então, olha cá. Eu vou passar para o agenciamento, mas antes de eu passar para o agenciamento, eu preciso saber se ficou mais ou menos compreensível o funcionamento das linhas da realidade que existem juntas o tempo todo. Aqui no nosso encontro tem linhas duras, linhas flexíveis, linhas de fuga, não sei. Linhas de fuga, a gente só vai saber daqui a um tempo. Vamos lá. Ficou claro? Podemos passar para o agenciamento? Podemos? Podemos. Sim. Então, o que tem entre essas linhas, gente, é o agenciamento. O agenciamento é um conceito extremamente caro para Deleuze e Guattari no Mil Platôs. Né? É o conceito que vai suceder o conceito de máquinas desejantes no Antiédipo. Né? E vai ser esse conceito que vai colocar em relação, né, as conexões. Né? E aí, o agenciamento é muito importante, porque ele coloca em associação as dimensões, inclusive, não humanas, né? E possibilita que as forças, que os quantas se exerçam. Ok? Então, o agenciamento ele vai se dar quando a multiplicidade que estava organizada de determinada maneira no plano de organização, porque é o mesmo elemento, quando essa multiplicidade se lança na exterioridade, quando ela se entrega à relação. Olha aí os filósofos pós-estruturalistas. Quase todos os filósofos pós-estruturalistas são os filósofos das relações e do que vem dessas relações, não é? Então, o agenciamento ele também sustenta a atualização do virtual que permite a invenção, né? Que vai possibilitar a transformação. E ele vai ser sempre produto das forças que circulam naquelas relações. Então, vamos lá. Um agenciamento, gente, ele vai ter movimentos de desterritorialização e de reterritorialização. Ok? Então, olha cá. Vamos voltar para cá, ó. Aqui, ó. Vamos voltar para o 6. Eu não fiz outro. Eu vou fazer outro. Não. Espera aí, gente. Eu vou fazer outro aqui. Como diz a Kátia, como estou me reinventando, eu não posso decepcioná-los na minha reinvenção. Vamos lá. Eu vou fazer outra. Mas, gente, para mim é muito difícil. Vocês não sabem como. Eu não sou boa para desenhar. Então, espera aí. Então, esse aqui é o processo de desterritorialização. Agora eu vou colocar para vocês, eu vou inserir um processo de reterritorialização aqui que eu tinha desenhado ali, ó. Depois que passa essa confusão amarela aqui, ó, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma reterritorialização. A gente parte de territórios mais diferentes. Porque algo se transformou, algo se deslocou. Espera aí. Isso aqui vai ser as reterritorializações daqueles que estavam lá.
Mas eles vão continuar mergulhados no intensivo e eles vão continuar. Então, pera lá. Aqui vai ser, eu vou botar RT. RT é a nomenclatura de reterritorialização. Aqui vai ser DST. DST. Desterritorialização. Ô, Jesus, tá vendo? Então, começa, gente, assim. Os territórios vivendo... Vou desenhar outro, peraí. Aqui. Os territórios vivendo felizes da vida, com suas certezas, seus endurecimentos, aqui, ó, estão assim. Pera lá, mas esqueci das linhas flexíveis. Então, lá, olha lá. Mergulhados nos intensivos. Feito de energia, feito de vida, mas vida estancada, vida igualada, vida homogeneizada, reproduzida. Aqui, ó. Tá cada um lá vivendo, feliz nas suas certezas e seguranças, lá. Só que esse vermelho aqui, ó, ele vai forçar. Você vai vivendo, você vai relacionando, você vai fazendo encontros, e eles começam a falar para as linhas flexíveis que mudam de ritmo, a convidar as linhas flexíveis a agenciar. Olha cá, aí a gente vai para a desterritorialização. Olha lá. Elas vão se abrir, os territórios se abrem. E essas linhas aqui, gente, elas vão se diluindo. Olha cá. Peraí que eu vou botar uma borracha pequena. Olha aqui. Vocês estão vendo? Olha aqui. Elas se diluem, elas se misturam com as vermelhinhas, elas viram heterogeneidade, elas viram intensivo, elas viram intensidade. Aí, nesse momento, o eu já não faz mais sentido. O eu só faz sentido dentro do território. Olha aqui. Tá vendo? Aí, agencia no amarelo. Reterritorializa, olha lá. Então, o que é? Vamos voltar na... Um agenciamento tem movimentos de desterritorialização e de reterritorialização. Emerge quando há uma desestabilização do território, do extrato que estamos habitado pelo fora. Quem que vai captar essa desestabilização? Nossas linhas flexíveis, né? A nossa capacidade de afetar e ser afetado. Então, o agenciamento, ele parte de um território e, através da desterritorialização, ele se lança no intensivo para se conectar com outros elementos e depois reterritorializar. Então, olha cá, o fora forçando a processualidade, ó, vem para a vida, para de se reproduzir, a vida é invenção, para de achar que você sabe tudo, que você é cheio de certeza, sossega. Bom, olha aí, olha lá. Aí as linhas flexíveis começam a oscilar, começa a mudar o ritmo, começa a desestabilizar. Aquela organização começa a se desorganizar. O intensivo começa a vazar, a entrar, vai diluindo, porque as linhas azuis, elas são feitas da mesma matéria que as linhas vermelhas. Elas são feitas de quanta. Só que o quanta perde a sua capacidade de conexão no rearranjo que fez no território. Aí elas se soltam, elas se diluem e elas se juntam, elas te agenciam. Você não sabe o que agencia com o quê. Olha a desterritorialização. Agora vai ficar para sempre no limbo? Não vai. Só um minuto. Reterritorializa. Olha cá. Oi, pode perguntar. Era isso, assim, eu tenho dificuldade de entender a desterritorialização e a esqueci. Reterritorialização. Porque, Carol, vai ficar só conectando, agenciando,
isso não tem só isso na vida. Tem que reorganizar de novo, porque é importante. As duas formas de funcionamento, elas são coexistentes e necessárias. Vocês percebem, assim? Então, olha o que acontece. Está lá você conectando molecularmente, afetada, você vai, de repente, as linhas de flexibilidade, de segmentaridade dura começam a funcionar. Elas começam a se formar para formar outro território. Ela vai reterritorializar. E aí aquele território vai se compor de uma forma diferente. Ele vai incorporar, ele vai se inventar, ele vai se criar. Mas vai ter as linhas duras lá, a organização do mesmo jeito. Melhorou, Caroline? Ó. Então, quem faz isso? O agenciamento. A noção de território para Deleuze, gente, que é de extrato, ela engloba a complexidade e a ideia de movimento. Vê se vocês notam. Por quê? Porque a linha amarela sempre possibilita que ele entre em processo. Ele vai sempre ter ações de entrada e saída, né? Que vão se fazer, aí, Carol, pelo processo de desterritorialização e reterritorialização. É como se a gente tivesse o tempo todo, a vida tivesse num eterno fazer e desfazer, ok? Então, a gente tem no território fixações temporárias, mas que não acabam com os fluxos potentes, porque aquele território ele vai estar mergulhado nas linhas vermelhas, ok? O território se forma pela lógica binária, pelo estar em casa, né? Pelo familiar, pelo que eu posso falar, pelo que eu posso explicar, repetir, né? Dentro do extrato. Mas as linhas flexíveis, elas vão permitir fissuras nos segmentos. Como que essas fissuras começam? Pela exterioridade, pelo abalo do fora. Né? E aí, quando as linhas flexíveis vão mudando de ritmo, aquele território começa a se diluir, a gente vai agenciar. E aí vai aparecer as linhas de fuga. Né? Vão aparecer as forças e não as formas. As formas, elas estão dentro do território. As forças estão nas relações. Isso é muito importante. As forças, elas estão presentes nos encontros. E são os encontros que podem trazer agenciamentos que vão gerar novos sentidos, que vão desterritorializar, que vão trazer movimentos para a vida, movimentos para o território. Ok? Então, o agenciamento, gente, ele produz alianças e passagens entre o que está estratificado, entre os territórios estratificados e as linhas de fuga. O agenciamento é que nos atira na expansão da vida. Né? Embora, olha aí, Carol, ele possa ser capturado por classificações e reduções quando se fixa um modelo. Professora. Oi. As pessoas que só apresentam linhas duras, né? Que fala aí que tem pessoas que só apresentam as linhas duras. Isso acontece por quê? Porque eles não conseguem desenvolver esse agenciamento? Os encontros não fazem... Eu sei lá, mas eu tenho muita dó das pessoas só com linhas duras. Eu tenho muita dó, gente, porque eu acho... Aí é que... Quem perguntou? Quem perguntou, gente? Alexander. A questão... Por exemplo, a gente vive num momento de incremento das segmentaridades duras. Todos cheios de certezas, loucos, insanos, reprodutivos, não é? Se a gente for pensar, né? O nosso desgoverno, essa coisa é pura segmentariedade, linha dura, que tristeza. A gente tem, vamos voltar ao primeiro platô, Alexander. Como que a gente cria para a gente corpos sem órgãos? Como que a gente cria para a gente? Como que a gente trata
das linhas flexíveis da gente para a gente poder criar linhas de fuga. Porque é isso que a vida exige de nós. A vida exige de nós, gente, invenção, não reprodução com ressentimento. Presta atenção. É isso que a gente é convocado para a gente ser digno da vida. A gente tem que ter coragem. Porque os segmentos, quem adora só segmentariedade dura, são pessoas medrosas, né? Porque a segmentariedade dura, ela nos dá segurança, ela nos dá conforto, né? Ela reproduz, ela repete. E isso é importante, né? Para a gente, sei lá, para a gente ter sossego, né? Agora, para ter sossego demais, pelo amor de Deus, ter certeza demais, não dá, né? Mesmo porque a gente não tem. A gente tem a ilusão nos territórios que a gente tem controle. Né? Agora, a gente tem que estar atento às relações, porque as relações também, elas podem nos intoxicar, elas podem nos arrebentar. Né? Elas trazem o intensivo, mas em algum momento, porque essas linhas elas têm perigos. Vamos lá, vamos continuar. Então, fechando os agenciamentos, cada indivíduo deve lidar com grandes agenciamentos sociais, definidos por códigos específicos, que se caracterizam por uma forma estável e por um funcionamento reprodutor. Olha, isso é a faceta do agenciamento que está ligado ao território. Vocês concordam? Olha lá, este é o polo extrato dos agenciamentos. Mas, por outro lado, a maneira como o indivíduo investe e participa da reprodução desses agenciamentos sociais depende de agenciamentos locais, moleculares, nos quais ele próprio é apanhado, seja porque, limitando-se a efetuar as formas socialmente disponíveis, a modelar sua existência segundo os códigos em vigor. Eu tenho dó de quem faz isso sempre. A gente precisa fazer. Mas a gente não pode achar que a vida exige só isso de nós. A gente não pode achar que isso é suficiente, né? Então, ele introduz sua pequena irregularidade, seja porque procede a elaboração involuntária e tateante de agenciamento próprios que decodificam ou fazem fugir ao agenciamento estratificado. Né? Então, olha aí o afetamento, né? E a possibilidade que vem das relações de conectar num todo mais potente, de se reinventar, de depois voltar para o seu território, olha lá, com mais um cabelinho. Ó. Não sempre ser assim, reproduzir sempre, olha, mas se reinventar. É isso, presta atenção, que é isso que a vida exige de nós a todo momento. Então, fechando as linhas, fechando antes da gente ter o intervalo, peraí, antes da gente entrar no perigo das linhas, fechando. Linha de fuga, varia, é variação contínua, é nômade, ela não se fixa. Contra a razão sedentária, a experimentação nômade. Ela é mutante, ela vai tender a escapar aos códigos. Ela traz um intensivo que é impossível de nomear, só é possível de experimentar. Então, as linhas de fuga, elas são compostas de quanta, né? De intensidade, de graus de desterritorialização. A linha de segmentariedade dura ama se fixar, parar. Ela é sedentária, ela não é nômade, igual a linha de fuga. Né? Ela vai estar sempre codificando. E ela quer o quê? Reterritorializar. Ela tende a capturar o fluxo em um código. Né? Ela tem a ver com a desaceleração, com o extensivo.
Para você homogeneizar, você tem que tirar a velocidade da vida, a intensidade da vida. Né? Então, aí você consegue juntar determinados códigos em um território. Né? Nesse território aqui, só fica quem é inteligente, quem pode pensar. Quem é inteligente, quem pode pensar, passou no mestrado, fez uma seleção, está aqui. Tá vendo? Olha aí, olha a segmentariedade dura. E faz acreditar que só pode pensar quem conseguiu passar pela organização que ela fez e pela hierarquia que ela fez. Só que na vida, qualquer um pode pensar. E a gente geralmente pensa com o que nos força a pensar, com o que não cabe nas nossas certezas, nas nossas hierarquias, nas nossas reproduções, porque escapa. É aí que a gente pensa, entendendo o pensamento como invenção. Então, a conexão, ela implica sempre uma desterritorialização. Tá? Ela vai ser o lançamento dos fluxos desterritorializados uns nos outros. Eles vão se conectar, eles vão se jogar. E aí vai se fazer, uma linha de fuga vai ser traçada. E ela é traçada como? Com o aumento da intensidade. Né? A conjugação dos fluxos vai implicar numa reterritorialização. Eles não estão mais conectando. Você vai rearranjá-los, você vai conjugá-los de determinada maneira em um território. Né? Você vai ter uma parada relativa, um ponto de acumulação que vai impedir a linha de fuga. Né? Você vai ter um fluxo que vai codificar, vai sobrecodificar. Então, não sei se melhorou esses esquemas, tentei. Molar e molecular. Molar, sobrecodificação, reterritorialização, segmento, conjugação, organização binária, classe. É o exemplo do marxista que ele dá na página 158 do texto de vocês, quando ele fala do marxista como uma linha macropolítica, que a classe, ela tira a massa, né? A amarrada na classe que os marxistas fazem para ele, em toda a leitura do macrosocial, ela tira o micropolítico da intensidade da massa. Ele fala isso para vocês, olham lá na página 158. Então, o molecular, ele vai descodificar, ele vai desterritorializar, ele vai dizer de um quanta e não de um segmento. Ele vai trazer uma conexão e ele vai trazer a heterogeneidade. Então, caros alunos, intervalo para tomar um cafezinho e voltar. Foi alguma dúvida antes do intervalo? Claríssimo! Doutores em Deleuze e Guattari, em processo de desterritorialização e desterritorialização. Então, agora, por gentileza, parem de desterritorializar e territorializem no cafezinho. Até daqui a pouco. Que hora que vai retornar, Roberta? Daqui a 10, 15 minutos, pode ser? Ok. A professora ainda tem um monte de coisa para falar para vocês. Até já, então. Vocês não acham isso lindo, gente? Isso é maravilhoso. Até já. Eu tenho que parar de gravar, esqueci para a gente tomar café. Espera aí.